Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, de São Paulo. Queremos agradecer a todos aqueles que estão escrevendo para o nosso programa, cumprimentando, elogiando, fazendo observações e recomendações. A todos os amigos que nos escreveram os nossos agradecimentos. E se você está vendo pela primeira vez este programa e quer conhecer os programas anteriores, acesse o nosso site. Aí você está lendo o disco, nosso endereço para você entrar no site de Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de estudar e que quer conhecer as bases filosóficas e científicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Este é o nosso programa de número 12, é o 12º programa do Espiritismo Agora. E vamos hoje falar, atendendo às inúmeras solicitações de pessoas que nos escreveram, e também conforme o nosso programa anterior, quando falamos de provações e expiações. E nós hoje vamos tocar nesse assunto, que é um assunto bem correlato com os estudos que estamos realizando aqui em nossa rede. Provações e expiações. Vamos conhecer tudo. Vamos começar neste programa, porque penso que um programa só não será suficiente para abordarmos todos os aspectos, mas vamos iniciar, pelo menos, no programa de hoje. E vamos fazer uma explicação espírita sobre provações e expiações. Quantas vezes você já ouviu falar dessas duas palavras, das provações e das expiações? Vamos começar por provações. Para isto, é necessário fazer uma reflexão sobre alguns aspectos que o Espiritismo apresenta. Aí vocês estão vendo o rosto de capa do livro dos Espíritos. É uma edição da LAC, Livraria Allan Kardec. Tantas outras editoras brasileiras editam esta obra escrita originariamente em francês por Allan Kardec. Essa é uma tradição do professor José Herculano Pires. Na questão 399 do Livro dos Espíritos, nós temos um assunto relacionado com o livre-arbítrio. E um axioma, uma frase, um dístico, uma afirmação do Espiritismo é esta: todos os espíritos usam o livre-arbítrio. Então, o espírito, ele usa sempre do livre-arbítrio. Ora, não estou dizendo assim, o espírito tem livre-arbítrio, não é que ele usa do livre-arbítrio, porque é uma lei natural, a liberdade de pensar, de falar e de agir. Então, nós usamos, nós enquadramos dentro dessa lei e a usamos. E o mais importante é responder esta questão. O que significa livre-arbítrio? Livre significa desembaraçado, significa solto, sem nenhum impedimento. Isso é livre. Aquele homem está livre porque está solto, está desembaraçado e não está com nenhum impedimento. E arbítrio? Arbítrio significa resolução, significa julgamento, alvitre, vem da vontade, e que depende somente dela, da vontade, segundo o seu alvitre, segundo a sua vontade. Isto é arbítrio. Então, sempre que lermos e ouvirmos esta palavra, temos que entendê-la como resolução, e vem da vontade. O espírito em estado de erraticidade, isto é, quando deixa o mundo físico, então existe um processo chamado desencarnação.
O corpo morre, o espírito desencarna. O processo pelo qual ele desencarna chama-se desencarnação. Então, em estado de erraticidade, isto é, não encarnado, porque erraticidade, notem como é que termina a palavra, termina em ade, dade, significa qualidade do que é errático, de que não está mais encarnado, está num outro estado, o estado chama-se erraticidade. Ele, espírito, estabelece as provas que deseja passar quando reencarnar. Então vamos explicar isso com cuidado e com vagar também. Quando o espírito se encontra desencarnado, ele fica num estado de aguardo da próxima encarnação. Nesse estado de erraticidade, ele faz reflexões sobre a vida, sobre si próprio, sobre o que fez, sobre o que deixou de fazer. É uma espécie de balanço que o espírito realiza sobre a sua vida. Medita bastante. Todos os espíritos na atual fase e faixa da nossa evolução aqui do planeta Terra todos os espíritos fazem estas reflexões sobre si mesmos. Então, nesse estado, é dado ao espírito, vamos usar essa expressão também, o direito de estabelecer quais são as provas que ele deseja passar quando estiver encarnado. Por qual razão? Porque se o espírito faz reflexões sobre a vida, sobre si mesmo, ele pode estabelecer testes para medir o seu grau de adiantamento espiritual. Ele faz um quadro das suas provações. É bem verdade que existe diferença entre prova e provação, mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas ele quer medir quanto que ele já avançou. Então estabelece 1, 2, quantas provas desejar. Porque ele só vai passar aquelas que tiver condições de passar. Pode mesmo, dentro dessa própria lei, quando percebe que não tem condições de passar uma determinada prova, deixá-la para encarnações seguintes, futuras. Então, um ponto a ser considerado é que, nesse estado de erraticidade, os espíritos traçam, organizam, idealizam as provas que deseja passar quando estiver encarnado. Todos os espíritos da nossa faixa de evolução. Isso está contido lá nessa pergunta que você pode conferir, e na resposta também, de número 399 do Livro dos Espíritos. Terceiro ponto deste nosso roteiro. Quando o espírito se encontra encarnado, ele vai deliberar se vai fazer ou não vai fazer, se vai concretizar ou não vai concretizar, se aceita ou não passar por aquelas provas que ele próprio estabeleceu para si mesmo. Ainda dentro dessa questão, 399 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque ele tem o direito, usando o livre-arbítrio, de aceitar ou não, porque depois de encarnado, muita coisa pode aparecer de maneira diferente e o espírito então postergar, isto é, deixar para uma outra encarnação, uma encarnação seguinte, as provas que ele estabeleceu para si próprio. O quarto ponto deste nosso roteiro é em estado de encarnado, quando se encontra encarnado, já voltou para a vida material, uma nova encarnação, o espírito, então, passa por um momento de não lembrança de vidas anteriores. E isso tem a ver com o conforto espiritual que cada um deve ter para poder fazer novas experiências, não correndo riscos, principalmente de saber sobre os espíritos encarnados com os quais terá que conviver e que tem relações com as vidas anteriores. Isso é para facilitar o espírito, no seu processo de novas experiências, não ficar tocado por relações, por vezes, desconfortantes que teve com outros espíritos em outras encarnações. Você já imaginou saber
que está numa família, onde tem inimigos, adversários de outras ocasiões. Então, isso é importante para dar ao espírito aquela garantia de que pode passar, e a não lembrança, isso não significa que apagou, é só não lembrar-se, não esqueceu. Até porque quando nós nos separamos do corpo físico à noite, por exemplo, quando estamos deitados, fazendo uma reparação de energias através do sono, o espírito afastado ele recobra lembranças de outras encarnações também, e do seu relacionamento com os espíritos com os quais convive agora, nesta existência. No capítulo 5 do livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra muito importante escrita por Allan Kardec, uma obra que faz uma análise dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ensinamentos morais. Kardec aproveitou vários ensinamentos para discorrer dentro do conhecimento espírita, dando uma versão do espiritismo para esses ensinamentos. Nós vamos encontrar um capítulo, que é o capítulo número 5, que vai tratar dessa matéria objeto do nosso estudo em Espiritismo Agora. O assunto é provações e expiações. Eu convido você a ler com particular interesse esse capítulo, leia integralmente esse capítulo, porque nós vamos ter oportunidade de entender como é que funciona essa situação de provação e de expiação do espírito quando está aqui encarnado. E diz então Allan Kardec nesse capítulo: frequentemente o espírito reencarna no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. Esse meio em que já viveu significa tanto do ponto de vista físico como um meio entre os espíritos com os quais ele já teve ligações no passado. E são essas ligações que promovem aspectos interessantes do relacionamento afetivo e efetivo entre os seres. Decorre desses relacionamentos, então, pendências. Essas pendências ficam, inclusive, para as chamadas existências futuras. E nós reencarnamos sempre em ligação com essas pendências. Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo e logo mais nós retornaremos para continuarmos este nosso assunto. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Retornamos em Espiritismo Agora a esse tema aprovações e expiações dos espíritos. E estamos fazendo referência ao capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec desenvolve aspectos curiosos, interessantes e importantes sobre a matéria. Citamos esta frase: frequentemente o espírito reencarna no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, devido às pendências naturais nesse processo de relacionamento. Decorre daí essa necessidade de compreensão de que por vezes estamos numa família jurídica, mas não com espíritos familiares, espiritualmente falando. E as adversidades, as estranhezas das reencarnações anteriores, problemas existenciais, se
configuram de novo como verdadeiros desafios a capacidade de entendimento e de superação de cada espírito. Allan Kardec escreveu também, nesse mesmo capítulo 5, uma frase interessante de que o Criador nos outorgou do que nós mais precisamos para poder realizar a nossa evolução, realizar as experiências novas no processo da encarnação. E está em 2 pontos, podem observar. O Criador nos outorgou do que nós mais precisamos, ou seja, da voz da consciência. Já notaram, essa palavra é muito usada, a voz da consciência, porque cada espírito tem, e na sua imanência e no seu conhecimento explícito, dados interessantes do que se passou com ele em outras encarnações. Dessas pendências que eu mencionei, desses relacionamentos com outros seres, com outros espíritos. Então, cada um, com essa voz interior da consciência, pode saber do que ele já fez e do que precisa fazer. Esse é o interessante aspecto ligado da dotação feita por Deus às criaturas, ligados com o que é mais necessário para que ele possa viver. As atuais tendências más indicam o que é necessário corrigir. Cada pessoa conhece si mesma, conhece na interioridade, na imanência, do que já fez, do que deixou de fazer, das coisas certas, coisas erradas. Não há como esconder as coisas de nós próprios. Podemos escondê-las dos outros, mas nenhum de nós esconde de si mesmo. É esse detalhe que Allan Kardec está salientando nesse capítulo número 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Por vezes a gente diz assim, eu gostaria muito de conhecer quem eu fui. Não precisa um conhecimento explícito, basta a gente conhecer a si mesmo na interioridade para saber do que já fez, do que foi. E, em estado de sono, então, diz Allan Kardec, o espírito tem a consciência dos seus atos anteriores. Em estado de sono, conforme eu disse anteriormente, nós nos afastamos do corpo, abrimos, ampliamos, recobramos toda a lembrança e aí a palavra tem consciência de seus atos anteriores, significa que pode estar no frescor dos pensamentos sobre o que fez. Essa é a parte mais importante. O que é que nós já fizemos? Isto é bom, é útil, é verdadeiro. Aí está a indicação para você ampliar o conhecimento sobre esta matéria. O Evangelho segundo o Espiritismo, obra publicada por Allan Kardec, no seu capítulo 5, no item número 11. Leia com atenção esse capítulo, porque ele vai ampliar o conhecimento sobre esta matéria. Porque todos nós precisamos conhecer bem esse assunto ligado com as provações e as expiações. E também saber se aquilo que nós passamos é uma prova ou é uma expiação. Quem de nós não quer saber? Até porque existem momentos tão aflitivos na vida das pessoas que o indivíduo fica sem saber se aquilo ele próprio ajustou para si mesmo com um teste, com uma prova, ou se é uma expiação. Uma expiação nós temos que entender também o que seja. Como então poderemos saber se o que passamos é uma prova ou é uma expiação? Você já perguntou isso alguma vez? Então hoje chegará o momento de nós sabermos direitinho como é que o Espiritismo explica essa situação. E como é que nós podemos saber se aquilo que estamos passando é uma prova que escolhemos ou é uma expiação? Bem, para entender bem isso, nós vamos começar esse assunto aqui no nosso programa de número 12, mas provavelmente teremos que esgotá-lo no programa de número 13, aqui de Espiritismo Agora. Vamos compreender que da classificação dos mundos. Allan Kardec, para poder dar uma ideia desse estudo, faz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo uma classificação dos mundos segundo o estado moral e intelectual dos seus habitantes. Então fala de mundos primitivos,
Fala depois de mundos, de provas e de expiações. Disse que a Terra é um mundo de provas e expiações. Então está logo a seguir de mundos primitivos. E depois fala de mundos de regeneração. Já não são de provações e de expiações tão agudas quanto estas que nós passamos aqui, mas um mundo onde os espíritos passam por um processo de reeducação chamado regeneração. E depois, para mundos felizes, já é bem fácil da gente entender que o próprio termo diz que são melhores, e depois nos remete para os chamados mundos celestes, que foram designações feitas por Allan Kardec para nos aproximar da realidade, da grande verdade. Mas isto não tem, assim, uma inflexibilidade. Allan Kardec diz que é bem flexível isso tudo. O mais importante é entendermos a tônica, o objeto do estudo espírita sobre a matéria. Nos mundos primitivos, Allan Kardec diz que são planetas físicos destinados às primeiras encarnações dos espíritos na forma humana. E que essa forma humana, nesses mundos, é ainda muito rudimentar, bem inicial. Está se formando, tendo essa forma humana. Dá a impressão, já podemos ter a impressão, de que ele está falando de formas bastante diferentes dessa que nós conhecemos. Não é tão bem acabada como nós aqui no planeta Terra. E por ser ainda forma rudimentar e estar ainda no processo de primitividade, a prevalência dos atos são mais instintivos do que racionais. E a luta nesses planetas primitivos, a luta maior é pela conquista da alimentação, pela nutrição. Tudo ali é feito em decorrência da sobrevivência do ser. Não há nada numa forma social como essa que nós vivemos. Olha, estamos falando de mundos primitivos. O Espiritismo diz que logo a seguir dos mundos primitivos, mesmo diante da sua graduação, terminada a fase necessária para esse processo, o Espírito ingressa em um mundo chamado de provas e de expiações. A Terra é chamada de um mundo de provas e de expiações. A tendência natural num planeta como o nosso é do mal, porque a falta de conhecimento faz com que o espírito ainda incida em erros, equívocos, em desvios éticos e morais. Por isso que se chama mal. No fundo, o mal é a ausência do que é bom, do que é o bem. Só vai aprender lá na frente. Por ora, a nossa primeira tendência é esta, porque é gerada a primeira tendência pelo egoísmo, egocentrismo do espírito. Onde existem as imperfeições morais significa o seguinte: o espírito ainda não procede corretamente no processo de relacionamento humano, no relacionamento com outros seres, e que se transforma, por necessidade, em um verdadeiro campo de testes do espírito. Por isso chama-se provas. O espírito, ele vai fazer os próprios testes para medir o grau do seu adiantamento espiritual. Cada espírito faz isto. Alguns com maior vantagem e outros com menor vantagem, de acordo com o grau do seu conhecimento. E ligados, obviamente, às suas provações e às expiações, a todas as causas anteriormente produzidas pelos espíritos. Quando nós deixarmos esta encarnação definitivamente, nós levamos conosco todo este quadro de causas e efeitos anteriormente produzidos, como material para reflexões, porque nós não vamos trabalhar mais materialmente quando entrarmos em estado de erraticidade. Vamos trabalhar só intelectualmente, fazer experiências só com o pensamento, experiências chamadas teóricas, ligados com o pensamento a espíritos desencarnados e também aos desencarnados que deixamos aqui na Terra e com os quais convivemos socialmente.
Nos mundos chamados de regeneração, diz Allan Kardec, reina a calma, a tranquilidade, porque o espírito não passa mais pelas situações dolorosas, aflitivas das provações e das expiações. Porque prova é teste que o espírito estabelece para si mesmo, para poder adiantar-se e fazer uma análise da sua situação. E as provações, nós vamos daqui a pouco mencionar com um pouco mais de profundidade, são situações aflitivas do espírito, em decorrência do que ele próprio fez. Então, no mundo de regeneração, que é um processo melhor de reeducação do espírito, reina a calma e também a tranquilidade. E aquilo que se chama prova ou provação não são tão rudes quanto são aqui num planeta que nem o da Terra. Porque, podem notar, meus amigos, as pessoas dizem sempre que tem maior número de problemas e de dificuldades para viver. São poucas as criaturas que dizem que vivem na facilidade e na tranquilidade também. Nós vamos deixar o restante agora das informações sobre provação e expiação para o nosso próximo programa. E pela sua atenção, nós queremos agradecer. E se você quer conhecer os nossos programas anteriores, entre em nosso site. Aí está demonstrado para você o nosso endereço. Até o nosso próximo programa.